eu quero trazer uma palavra de Deus para você, uma palavra vinda diretamente do coração de Deus. Ele tem falado conosco já faz bastante dias através desta palavra. E eu senti no coração de trazer esta palavra para todos que irão assistir esse vídeo hoje, amanhã, seja qual for o dia, pela manhã, pela tarde, ou pela noite ou pela madrugada. Eu sei, eu tenho convicção de que Deus vai falar com você através desta palavra, porque Ele tem falado comigo e Ele vai falar com você. Se encontra a palavra de Deus que nós vamos transmitir esta noite, ela se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. Diz o seguinte: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, entendemos, irmãos, como se iniciou esta parábola. Só que antes de eu falar o início desta parábola, eu tive observando que antes dela se encontra duas parábolas. A parábola dos pródigos, a parábola dos dois filhos e a parábola dos lavadores maus. Antes dessa parábola das bodas, tem duas parábolas. Só que, por que Jesus falou essas três parábolas em seguida? E
para quem? Jesus falou porque no capítulo de número 21, a partir do versículo de número 23, diz assim: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Jesus iniciou essas parábolas porque fizeram essas perguntas a Jesus. E quem fez essas perguntas a Jesus? Diz as Escrituras Sagradas que foi os príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Aí Jesus inicia com a parábola dos 2 filhos. Depois ele vai para a parábola dos lavradores maus. E daí ele chega na parábola das boldas. E ele começa a dizer aquelas pessoas o significado do reino de Deus. Ele diz desta maneira: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seus filhos. Entenda, ele compara o reino dos céus como um rei. E diz Jesus Cristo que este rei, ele é bondoso. Este rei, ele é compreensível. Mas também Jesus Cristo diz que este rei, ele se encolerizou, ele se irou. Então nós entendemos nesta parábola que o reino dos céus é compreensível, o reino dos céus se encoleriza, ele se ira, porque foi esta comparação que Jesus trouxe para aquelas pessoas que serve a palavra de Deus para nós até os dias de hoje. E é esta palavra que eu vou transmitir para vós esta noite. Entenda, irmão, que o rei, ele enviou um convite. E diz as Escrituras Sagradas que as pessoas aceitaram este convite. Por que eu digo isto? Porque Jesus Cristo relata, dizendo desta maneira: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seus filhos e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então, quando o reino dos céus, ou seja, o rei enviou os seus servos a chamar os convidados, isso era sinal que eles já tinham aceitado o convite. Então a palavra de Deus esta noite está sendo transmitida para pessoas que já aceitaram o convite. É o que Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo que pessoas aceitaram o convite. Você já aceitou o convite do reino. Eu sei que Deus está falando com você esta noite. Eu sei que o Senhor está falando com você através desta palavra. Os servos deles já foram dizer aos convidados, que já tinham sido convidados, que já tinham recebido o convite. O interessante é que essa simbologia aqui de boldas é lá para o Oriente. E no Oriente, o costume de lá, antigamente, não sei lhe dizer se é até os dias de hoje, mas o costume de se lançar, de dar um convite à pessoa para vir para as bodas, se dava o convite e a pessoa já ficava sabendo como ia ser a ornamentação da festa, como ia acontecer aquela festa, como aquela festa ia ser celebrada. Aquela pessoa já tinha noção com que roupa ia. Até porque aqui era um rei, era um homem que tinha poder, era um homem que tinha condições.
e ele dava-se a roupa para aquela pessoa, para que quando ela viesse para a festa, ela já vinha vestida de acordo com a ornamentação daquela festa. Ela já vinha preparada para entrar na festa. Não precisava de maneira alguma chegar com uma carta de convite. Bastava tão somente chegar e entrar, porque muitos já viam aquela pessoa vestida de acordo com aquela festa. E o interessante, meus amados e queridos irmãos, que essas pessoas aqui, diz as Escrituras Sagradas, que tinham recebido o convite, que tinham aceitado o convite, eles desprezam, no momento de participar da festa, eles desprezam, eles não querem fazer parte daquela festa. Eles mostram aquele rei, eles mostram ao reino, eu estou falando do reino, Jesus está falando do reino, só que ele simboliza um rei. Então eles mostram ao reino que o reino que lhe honrou, o reino que trouxe consideração para aquela pessoa em convidar. Entenda, amados ouvintes, quando você recebe o convite, você está recebendo a consideração, você está recebendo o respeito, você está recebendo a honra do reino. O reino está lhe honrando, o reino está lhe respeitando, o reino está lhe considerando. Eu sei que você está entendendo. Só que essas pessoas, elas pegaram aquela consideração, mas na hora de se mostrar para o reino, fazer parte da festa, eles mostraram desrespeito, eles mostraram falta de consideração para com o reino. Assim como essas pessoas fizeram isto, existem muitos fazendo isto nos dias de hoje. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Ela pode ser uma palavra dura, ela pode ser uma palavra pesada, mas eu vou lhe dizer uma coisa, segundo as Escrituras Sagradas, no livro de Hebreus, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, o escritor aos Hebreus, ele relata desta maneira, irmão Josival, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Entenda, amados ouvintes da poderosa palavra de Deus, a palavra pode ser dura, a palavra pode ser pesada, mas a palavra diz que ela é apta para discernir as intenções do coração. Quem discerne a sua intenção é a palavra. Quem traz discernimento ao seu coração é a palavra, não é eu. Ou seja, não sou eu, é a palavra. Você pode estar num conforto, isso é bom. Ou você pode estar no trabalho, isto também é bom. Ou você pode estar dentro de um ônibus, retornando para casa ou saindo para algum lugar. Eu estou lhe dizendo, debaixo da autoridade do nosso Deus, dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a palavra quem está discernindo as suas intenções, os seus pensamentos que está no seu coração. Então, meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, aqueles convidados que tinham recebido a honra, assim como tem muitos, tornam a dizer, que receberam a honra, receberam o convite, agarraram o convite, se vestiram do convite, se vestiram.
Porque o convite era uma veste para se entrar nas bodas, para participar da festa. Se vestiram da honra. Eu acredito que eles até experimentaram as vestes e viram que aquelas vestes eram uma veste que se adequava a eles, que vestia eles bem. Deus está falando com você esta noite. A veste que Ele te deu, a veste que o reino te deu, ela coube certinha em você. Só que diz as Escrituras Sagradas que na hora de atender, de participar da festa, eles rejeitaram. E o interessante, meus amados e queridos ouvintes, que o escritor do Evangelho de Mateus, o escritor Mateus, o santo Mateus, ele relata dizendo, ele mostra a bondade, a compreensão do reino. É como se o reino desse chance para nós. Eu entendo isso, eu compreendo isso. E eu quero que você entenda e compreenda. O reino dá chance. O reino é compreensível. Ele não se ira rapidamente. Ele não se encoleriza rapidamente. Ele compreende a situação que nós passamos, que nós vivemos ou que nós estamos enfrentando. O reino compreende. É tanto que as Escrituras Sagradas diz que ao rejeitarem aquele convite, diz a palavra de Deus desta maneira: depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevadas já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Ele não envia o convite somente uma vez. Ei, o reino não envia o convite somente uma vez. Eu sei que o convite que você aceitou e está rejeitando ou rejeitou, meu irmão, ele não foi lhe dado somente uma vez. Eu sei que você pode ter rejeitado 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Eu sei que isto pode acontecer. O reino é compreensível. Esta pode ser a 10ª vez que o reino está te dizendo: vinde, meus convidados, vinde vocês que eu dei honra, vinde vocês que eu amei, vinde vocês que eu aceitei, vinde vocês que eu enchi de autoridade, porque as bodas estão preparadas. Ele é compreensível. Só que diz as Escrituras Sagradas que eles não só rejeitaram dessa vez, eles pegaram os servos. Diz as Escrituras Sagradas desta maneira: porém eles, não fazendo caso, foram para o seu campo, e outros para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quantos que já se vestiram da autoridade, ou seja, do convite? Quantos que já experimentaram a roupa, viram que a roupa cabia justinha neles? Quantos viram que o convite neles faziam eles bonitos, cheirosos, atraentes, honrosos? Fazem como fizeram esses aqui, irmão José. Matam aqueles que vão lhe dizer que o rei está implorando, que o rei ou o reino está clamando. Entende que você tem situações, tem problema, mas ele está dizendo: você aceitou. Você aceitou. Você quis.
e agora você não quer. Ao invés deles só rejeitarem, eles mataram. Tem muitos servos do reino que anunciam que as bodas estão preparadas, sendo mortos, sendo torturados, não só fisicamente, mas materialmente. Ou seja, perdão, não só materialmente, fisicamente, mas espiritualmente. Tem muitos servos que foram convidados, que rejeitaram, que não querem dar honra, mostrar respeito ao reino. Ao invés de fazer isto, mostrar honra, mostrar respeito, fazem é matar os servos do reino com palavras, com pensamentos maldosos, trazendo problemas para a vida dos servos, prendendo, amarrando, prejudicando os mensageiros das boldas. É isto que Jesus está dizendo para aqueles príncipes, para aqueles anciãos. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo para eles: vocês foram convidados, aceitaram o convite, e agora vocês estão matando, vocês estão amarrando, prejudicando os anunciadores das boldas. Quantos profetas foram mortos? Quantos pregadores do evangelho foram mortos? Quantos levitas, pastores, filhos de pastores, filhos de obreiros, esposa, quantas famílias foram amarradas, foram torturadas com palavras, estão mortos. Mas Deus tem uma palavra de vida para você esta noite. Glória a Deus. Deus tem palavras de vida para você esta noite. Deus tem palavras de vida para você esta noite. Mas para aqueles, aleluia, que fizeram isto, diz as Escrituras Sagradas, que o reino ou o rei se encolerizou, se irou. O rei é compreensível. O rei também se encoleriza. Ele se ira. Pense no que você está fazendo. Pense na desonra, no desrespeito que você está fazendo para com o reino. A palavra é para você esta noite. A palavra é para você esta noite, que está desonrando o reino, que está desonrando o convite. O reino se encoleriza, mas ele é compreensível, e ele te chama mais uma vez. Não deixe o reino se encolerizar contigo. Não estou julgando, até porque, meus amados e amigos, ouvinte da poderosa palavra de Deus, tem muitos que dizem que não é para a gente julgar. Eu sei, eu até compreendo isso. Nós não podemos julgar. Só que existe uma controvérsia nisso aí. Se nós formos para o livro, o mesmo livro de Mateus, no capítulo de número 7, Jesus diz assim, ó: porque, vou ler a partir do versículo de número 1: não julgueis para que não sejais julgados. Entendo, tem gente que pega só este versículo. Nós não podemos julgar. Só que preste atenção, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós.
E por que reparaste tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Uma pergunta que Jesus faz. Ele faz outra pergunta. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Aí Jesus praticamente que responde desta maneira: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Olha o que é que ele diz: tira primeiro a trave do teu olho, ou seja, o problema. Tira primeiro o erro, tira primeiro o que tu está fazendo de errado da tua vida. Jesus, ele abre aí uma exceção para nós julgarmos, ou não quer dizer julgar, mas ajudar. Olha o que é que Jesus diz: e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Primeiro, antes de nós ajudarmos, não julgar. Eu não estou julgando, eu estou trazendo a palavra de Deus para te ajudar. Porque antes eu pedi a Deus para Deus me ajudar, e Deus me deu esta palavra. Deus me disse que o reino é compreensível, e Deus me disse também que o reino se encoleriza, o reino se ira, e com aqueles que receberam o convite, com aqueles que receberam a autoridade, com aqueles que receberam a responsabilidade. E esta palavra é para você que recebeu a autoridade, que recebeu a responsabilidade, que recebeu os talentos. É para você que muitas das vezes desonrou o respeito que o reino te deu, ou está desonrando a honra que o reino te deu, está deixando de dar a autoridade que Deus te deu, que o reino te deu. É esta a mensagem. Eu não estou julgando, eu não estou condenando, eu estou ajudando, porque esta palavra falou comigo. Quantas vezes, irmão Josival, eu quis parar, eu quis deixar de pregar, eu quis dizer para mim mesmo: eu não vou mais pregar, eu não vou mais trazer a mensagem. Por que eu faço isso? Quantas vezes eu pensei isto, e eu acredito que não é a primeira vez, pode ser muitas vezes que virão. Aí Deus me deu esta palavra do reino, que o reino é compreensível, mas o reino se ira. Eu aceitei o convite para participar das bodas. Eu aceitei. Você aceitou. Ei, você aceitou o convite? Você aceitou a honra que o reino te deu? Você aceitou a autoridade que o reino te deu? Você aceitou? Seja compreensível com aqueles que trazem a notícia das bodas, dizendo a você: está preparado, está preparado, minha filha, está preparado, meu filho. As bodas, o banquete está preparada, a mesa está preparada. E isto aqui, irmão Josival, não é lá no céu não, viu? Quando tiver perto aí. Esta mensagem aqui das bodas que Jesus está falando, não é lá no céu não. Eu vou mostrar para vocês que isto daqui é na terra, está preparado. A festa aqui está preparada. Eu sei que vai acontecer um casamento, mas antes do casamento tem a festa das bodas. Antes do casamento tem aquela realização que acontece de confraternização, de convivência do noivo. E é o noivo, o pai do noivo, quem dispõe, quem paga a festa, quem dispõe para nós desfrutar de tudo.
E o que é a mesa? O que é que tem em cima da mesa? Dons, talento, autoridade. Você pode pegar tudo. Quando você chega na igreja, quando você aceita o convite e entra na igreja, você pode pegar tudo que é disponível para você, porque tudo é disponível para os convidados. Todos os talentos, todos os dons, todas as autoridades que o noivo deu, o pai do noivo deu, ele deu para nós uma certa feita. O noivo disse assim, Jesus, ele orando, ele disse: Pai, eu quero que o Senhor dê a eles, aqueles que vão aceitar a mim, ao Senhor, pela tua palavra. Eu quero que o Senhor dê a eles a minha glória, a glória que tu me deste. Olha aí, irmãos, a disposição, ele se dispõe a nos banquetear com a glória dele. Jesus diz assim: a glória que tu me deste, eu quero que o Senhor dê a eles, para que eles sejam um como nós somos um. Você é um, como Cristo e Deus e o Espírito Santo é um. A igreja é um só. A igreja somos nós todos reunidos, não divididos, não se degradando, mas mostrando que tem o convite, mostrando que está vestido. Não estou falando de vestes, essas vestes que nós enxergamos, irmãos. Não estou falando dessas vestes longas, veste comprida, veste curta. Eu estou falando de uma veste que o reino enxerga. Aí diz as Escrituras Sagradas, eu vou mostrar para vocês, que essas boldas, essas festas aqui, essa realização aqui, é aqui na terra. Porque ele diz assim: olha, os convidados não foram dignos. Olha o que é que ele diz. Então disse aos servos: as boldas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as boldas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Olha ali, ó. Tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então essa festa não é no céu. Essa festa, ela está sendo realizada aqui na terra. Porque no céu não entra pessoa mal. Glória a Deus. E na igreja, a igreja, o templo de 4 paredes, ele entra todo tipo de pessoa. E a palavra de Deus diz que existe os bodes e as ovelhas. A palavra de Deus diz que existe o joio e o trigo. A palavra de Deus diz que tem ovelhas e lobo. O apóstolo Paulo chega a chamar até obreiros de cães. De cães. No sentido, irmãos, amados ouvintes da palavra de Deus, de chamar de cachorro, um animal mesmo. O apóstolo Paulo diz isso, porque tem pessoas de todo jeito, assim como o mundo é cheio de pessoas de todo jeito. Mas eu costumo dizer que não existe a maioria de pessoas ruins, mas existe a maioria de pessoas boas. E você que nos assiste é uma dessas pessoas. Você é bom, você é uma pessoa do bem. Muitos podem até estar te dizendo que você não presta. Muitos podem até estar dizendo que para você não há mais jeito. Mas Deus está falando ao teu coração, convidado do reino: você é bem, você é boa, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que presta, que serve. Foi por isso que Ele te deu o convite. E Ele quer que você participe da festa. Diz as Escrituras Sagradas que a festa estava cheia de pessoas maus e de pessoas do bem. Aleluia! O reino sabe quem você é. O reino
reino sabe quem você é. O reino sabe quem você é. Sabe que você é do bem e sabe que você é do mal. Mas ele te convidou mesmo assim. Ei, ele te convidou mesmo assim. E ele quer ver a casa, ele quer ver o local cheio. É ele, viu, irmão Josival? É o reino. Tem muita gente se incomodando com pessoas, ou seja, com o tipo de pessoas que está na festa. Não se incomode não, porque foi ele quem deu o convite. Eita! Aleluia! Eu sei que você está sentindo a presença de Deus, porque ela é forte. A palavra dele é forte. A festa se encheu de pessoas mal e de pessoas boas, de pessoas do bem e de pessoas mal. A festa se encheu, irmão Josival. As pessoas estavam vestidas com o convite, porque o convite, eu torno a repetir, é uma veste. Ela não é, o convite não é uma carta. Ela não vem assinada, ela não vem dizendo, olha assim, eu te convido para isso. Não, não, é uma veste para que aquela pessoa se mostre de acordo com a ornamentação da festa. Quando você vai para a festa, ou seja, quando você vai para a igreja, você vai de acordo com a ornamentação da festa. E todos lhe veem, ou seja, como um convidado, como uma pessoa de honra, dada pelo anfitrião da festa, dada pelo reino. Quando você chega em uma determinada igreja, quando você bota o pé na porta, aqueles servos do reino vão lhe dizer, seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é do reino. Porque eles veem você vestido. Eu torno a repetir, não estou falando aqui de vestes naturais, porque você pode ir para a casa do rei, pode ir para a casa de Deus de qualquer maneira, de bermuda, de camisa, como é que está o nome? Camiseta, obrigado. Tem aquela outra, Deus? Me ajuda aí. Então, você pode ir, você é convidado do reino. E lá todos vão lhe aceitar. Todos vão ver que você foi convidado, porque a palavra de Deus diz que quem lhe convidou foi o Espírito Santo. É ele quem convence. Foi ele quem lhe convenceu para ir para o reino. Os servos são apenas canais. Eu estou transmitindo a palavra que o Espírito Santo está me dizendo aqui. Eu sou canal do Deus vivo. Ele quem está lhe convencendo. Não é a minha palavra, não é a minha voz. É o Espírito Santo que está lhe convencendo aonde você está. Aleluia! E quando você chegar na festa, na igreja, todos vão lhe receber. Você pode até dizer assim, não, eu não vou porque eu vou de bermuda, não, não vou porque eu vou de calça. Isto, irmão, é balela. Vá, ou seja, a palavra de Deus diz assim, vinde como estais. Não é verdade, irmão? Vinde como estais. Vinde como estais. Aí com o passar do tempo, você vai enxergar a diferença que você tem que ser, que você tem que mostrar. E essa diferença é a autoridade do reino. Essa diferença é o respeito do reino. Essa diferença é a honra do reino. E isso vai se aperfeiçoando gradativamente, dia após dia. Ei, aleluia! O interessante, meus amados e queridos ouvintes, que mais uma vez aparece um lá no meio da festa, desonrando o rei. Aparece um lá no meio da festa,
mostrando desrespeito ao reino. Sabe o que foi que ele fez? Ele tirou as vestes. Tem muitos assim. É isso que Deus está falando. O convidado aceitou o convite, aceitou ser honrado, aceitou honrar o reino, aceitou ser respeitado, aceitou respeitar o reino. Mas quando estava lá dentro da festa, eu não sei quando, a Bíblia não diz, a palavra de Deus não diz quando foi, quanto tempo ele passou para desonrar o reino, ou seja, tirar as vestes, tirar a autoridade, tirar o respeito. Eu não sei quanto tempo, a Bíblia não diz, mas a palavra de Deus diz que o rei, ele entrou na festa e lá ele viu quem estava desonrando ele. Eu não sei se você entendeu, mas eu acredito que você entendeu. Aleluia! E eu sei a maneira que eu entendi. Aleluia! O que eu entendi, meus amados e queridos ouvintes, é que o reino, ele passeia na festa. O reino, ele sabe quem está lhe desonrando, quem está lhe desrespeitando dentro da festa. E tem muitos dessa maneira, que já estão com muito tempo participando da festa, mas desonrando o reino. Eu acho interessante, irmão Josival, que Jesus Cristo, uma certa feita, disse para aqueles que escandalizam o Evangelho, que é bem melhor que ele tirasse a própria vida. Foi a única vez que Jesus praticamente mandou a pessoa tirar a vida. Foi a única vez. E olha, meus amados irmãos, que a pessoa tirar a vida, tem muitas campanhas. Eu não sou a favor de quem tira a vida, nem Jesus é a favor de quem tira a vida. Mas ele diz que ao invés de você escandalizar o reino, você tire sua vida. Mas entenda, o reino é compreensível. Ele não quer que você tire a vida. Ele não deseja que você tire a vida. Ele quer que você viva, porque a palavra dele diz que ele é a própria vida. Mas tem muitos na festa, tem muitos desonrando a autoridade, o respeito, a honra que o reino deu. E o reino está enxergando, o reino está vendo, porque ele anda na festa. E ele está andando até hoje. Aleluia. Até o dia de hoje. Oh, seu nome. E se ele não vier hoje, esta noite, ele vai continuar passeando na festa e observando quem está desonrando o reino. Mas o interessante, irmãos, que o reino sempre dá chance, sempre compreende. O reino compreende. Ele sabe por que você tirou as vestes. Ele sabe por que você está desonrando ele. Ele sabe por que você está enterrando os talentos. Ele sabe por que você não quer pregar mais. Ele sabe por que você não quer mostrar mais a autoridade que ele te deu. Aí ele chega e pergunta para aquela pessoa: amigo, Josival, se uma pessoa me desonrasse, me desrespeitasse, se não for a graça de Deus, o fruto do Espírito Santo, eu não chamaria essa pessoa de amigo. Oh, aleluia! Mas ele chama de amigo. Amigo! Mesmo
você desonrando Ele, desrespeitando Ele. Na festa dele, nas bodas dele, Ele diz: amigo. Ele te dá uma chance. Ele diz: amigo, amigo. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que você diga: diga, meu amigo. Fale, meu amigo. Aí ele disse para aquela pessoa: como entraste aqui? Amigo, como entraste aqui? Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Ele dá uma chance para você. Ele torna a dar uma chance novamente para você, lhe chamando de amigo. Ele torna a dar uma nova chance para você que desrespeita o reino, desrespeita a autoridade que Ele deu, desrespeita a honra que Ele deu. Ele dá uma chance para você falar. E aquele que confessa alcança misericórdia. Esta pessoa poderia ter confessado, ter dito porque tirou as vestes, ter dito porque desonrou o reino. Diga para ele, diga para ele, diga para ele, diga para ele. Fale para o amigo. Por que fez isto? Fale. Por que você não quer mais exercer a autoridade que Ele revestiu em você? Fale para Ele. Ele vai colocar você de novo na mesma posição. Fale para Ele. Ele vai trazer você de volta para pregar o Evangelho. Fale para Ele. Ele vai trazer você de volta para louvar na casa do Senhor. Fale para Ele. Ele vai lhe mostrar e vai mostrar a todo mundo que você ainda tem a autoridade dele. Fale para Ele. Diga a Ele por que você quis tirar as vestes. Mas diz as Escrituras Sagradas que aquele homem emudeceu. E pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Espírito que emudece as pessoas para confessar o nome de Jesus Cristo como Salvador, eu te repreendo agora, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Saia! Saia! Abra a tua boca agora e confesse ao amigo. Diga a ele que ama ele, que quer de novo a autoridade dele, que quer fazer parte das bodas, honrando a ele. Diga a ele, diga a ele: você está liberto, você está livre. Receba a libertação agora, em nome de Jesus Cristo. Seja curado espiritualmente agora, em nome de Jesus Cristo. Eu estou sentindo a autoridade de Deus, e esta autoridade, ela está sendo transmitida para a tua vida agora. Receba! Seja cheio, seja cheio. Você disse eu não aguento. Não deixe o reino se irar. A palavra de Deus diz que aquele homem emudeceu-se e o reino se irou novamente. O reino se ira. E diz as Escrituras Sagradas que ele pegou aquele homem e o lançou nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Mas enquanto isto não está acontecendo, enquanto você não foi lançado ainda nas trevas, você ainda está caminhando para a luz. Ei, continue, 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 porque a luz está sendo mostrada para você.
e as trevas estão saindo. Receba Deus na sua vida. Eu estou ordenando agora em nome de Jesus Cristo, enfermidade que se encontra nesta matéria, saia, saia, espírito de frieza, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, saia! Seja curado, receba a cura, receba a cura, seja batizado pelo Espírito Santo de Deus, multiplique os talentos que Deus te deu, volte, volte a mostrar o que Deus te deu. E assim, meus amados e queridos ouvintes da poderosa palavra de Deus, esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Torna a repetir, não estou julgando, mas assim como eu consegui, com o poder de Deus e do Espírito Santo e de Jesus Cristo, tirar o argueiro que existia no meu olho, a trave que tinha no meu olho, assim como eu consegui tirar através da palavra, eu estou ajudando você a tirar também. Retorne à casa do Pai. Participe da festa vestido de autoridade. Participe da festa vestido de honra. Participe da festa mostrando ao anfitrião, mostrando ao reino que você está de pé. Eu agradeço a oportunidade, irmão Josival. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Ronaldo, pela palavra. É um prazer imenso, né? A cada transmissão que nós fazemos.